alunos, aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Pronto, alunos. Agora minha tela já está projetada aí para vocês. Eu vou aproveitar essa nossa aula de hoje. Já quero dizer o seguinte: eu separei a nossa aula de hoje em dois momentos. Isso, em dois momentos. O que isso significa? Significa que nós temos hoje muito o que fazer, viu? Muito mesmo. Como alguns alunos na aula passada me perguntaram sobre o formulário que deve ser preenchido, então eu destinei a primeira parte da nossa aula de hoje a esses questionários, perdão, a estes formulários, tá bom? E aí eu vou explicar passo a passo, tintim por tintim, para que você não tenha mais dúvida em relação a isso. Porque esses formulários, eles vão ser extremamente importantes para que eu lance a sua nota junto à nota de língua portuguesa. Na verdade, junto não, né? Vai ser uma nota só. Mas para que eu faça toda essa relação com as notas da língua portuguesa, com a professora da língua portuguesa e com a disciplina de língua portuguesa. Bom? Bem, vamos lá então, tá? Nós temos aqui, ó, produção de texto. Aí nós temos sétimo ano, volume 1. Aí tem livro de atividades. Veja o seguinte, a nossa primeira aula que nós trabalhamos foi uma aula destinada a uma recapitulação de um conteúdo do ano passado, né? E aí eu trouxe uma abordagem introdutória sobre tudo que nós trabalhamos, enfim. E ali contou com a nossa primeira aula de produção textual, ok? Consequentemente, eu quero que vocês pensem o seguinte comigo. Vamos ver aqui, ó. Nós temos, depois daquela nossa primeira aula, nós partimos para uma outra aula. E aí nós iniciamos, de fato, o nosso livro de atividades. Muitos alunos não estavam com o livro ainda. O que eu pedi? Que atualizassem depois, mas assistisse a videoaula, tá? Que era a proposta mais importante. E aí eu comecei a trabalhar por aula cada proposta. Trabalhei proposta 1 numa aula, proposta 2 em outra aula, proposta 3 em outra aula, proposta 4 em outra e por aí vai. O que isso significa? Muita coisa. Hoje nós vamos trabalhar a proposta de número 6. Então somem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoje nós temos 6 aulas. Na verdade, nós temos 7, porque além dessas propostas aqui, temos uma aula que foi a aula de abordagem introdutória. Então, hoje nós completamos 7 aulas de produção textual, levando em consideração que vocês têm apenas uma vez na semana a aula comigo. Eita, professor, mas o que isso significa? Significa, então, que se você ainda não tiver seu material atualizado, eu sugiro que você comece a atualizar, viu? E aí, encare isso como uma chamada de atenção, porque logo, logo você vai ter que estudar para as avaliações, e se você tiver muita atualização, você não vai dar conta, vai virar uma bola de neve, tá bom? Como eu não vou enviar a atividade no caderno hoje, apenas a atividade do livro, então você ficará mais folgado nesse sentido. Folgado, folgada neste sentido, tá? Mais aliviado, tá? Para que você realize então essas atualizações. Se você já está com todo o material ok, bonitinho, que eu sei que tem alunos que estão mesmo seguindo a linha das aulas, né? Eu sei porque vocês enviam o material para mim. Então, hoje você só vai se preocupar em fazer a proposta 6, tá? Mas, a partir da semana que vem, eu já quero receber os formulários que eu vou explicar a partir de agora. Vamos lá. Cada proposta de aula, sempre a última pergunta é uma produção textual. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui proposta 1. Nós trabalhamos riso em cartaz. Aí vamos lá para a última questão. Vamos lá. Aqui. A questão de número 5. É a última questão da proposta 1.
Qual foi a produção que você deveria ter feito aqui? Cartaz, tá? No caso, cartazes. Então, a proposta 1 tinha como produção 1 chamados de cartazes. Então, vejam. Proposta 1, produção de texto 1, tá? E aí a produção, então, cartazes. Em seguida, nós temos aqui proposta 2. Vamos ver a última questão, que é a questão que nos interessa. Vamos lá. Nos interessa hoje para mostrar para vocês, no caso, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui. Questão 20, tá? Foi a última questão dessa produção, dessa proposta, no caso. O que você deveria ter feito? Produzir um mini cartaz. Então, veja, lá na proposta 1 nós tivemos uma produção de texto. Aqui na proposta 2 nós estamos tendo outra produção de texto, tá? Ah, professor, mas é uma imagem. Mas aí quem disse que imagem não é texto, tá? Até o que você fala é texto. Texto oral, mas é texto, tá bom? Vamos ver então, proposta 3. Ó, estamos na proposta 3, que foi inclusive quando nós começamos a estudar sobre os lambi-lambis, né? É inclusive um material que eu gosto bastante. Gosto bastante mesmo. E aí nós vamos aqui partir para o lambi-lambi. Qual foi a produção de texto, então? Aqui era para você justamente ter criado um lambi-lambi inspirado nessas caixas de nessa caixa de frases, nessas caixas de frases, quase que não sai, e você deveria utilizar a abordagem vida, seria o assunto do seu lambi-lambi, tá? E aqui você deveria ter feito. Ah, uma observação muito importante. E quando eu digo importante, é importante mesmo, viu? Aqui nós temos um espaço destinado à sua criação de lambi-lambi, tá? Você poderia ter feito aqui. Aqui, em uma das aulas, eu comentei, utilize esse espaço para rascunho. Lá no caderno você pode fazer o seu texto definitivo, tá? Ah, professor, mas eu fiz o meu texto definitivo aqui, tem problema? Não, não tem problema. Mas você vai já perceber quando eu chegar na parte dos formulários por que eu disse isso, tá? Vamos então para o próximo. Proposta 4. E aí nós temos também o lambi-lambi, só que com um assunto voltado à frase de mãe, né? Como fosse uma bronca. E aí nós temos aqui como proposta, como produção textual dessa proposta, um mini cartaz, tá? Tanto que nós temos aqui 2 espaços, naturalmente, para que você faça o seu rascunho. Em seguida, nós temos proposta 5. E aí, inclusive, foi uma proposta estudada na última aula sobre o artigo de divulgação científica. A proposta de número 5, lá no final, tem uma produção. Qual é a produção textual? Vamos ver agora. Da tira. Acredito que seja o mais fácil de todos, né? Na verdade, eu fico em dúvida se é a tira ou se é o lambi-lambi. A produção mais fácil, tá? Olha, turma, eu vou até aproveitar para fazer um comentário. Vocês agora estão numa parte de produção textual que está bem tranquilo, sério, está bem tranquilo em relação às outras séries. Então façam com muito carinho, com muita atenção as produções textuais, porque elas são importantes para o seu processo de ensino e aprendizagem, tá? Tudo que eu passo tem um objetivo. Eu não passo nada por acaso. Então, quando você se organiza direitinho, senta, faz a proposta. Eu vi que alunos me enviaram propostas. Eu estou com a palavra propostas na cabeça, né? Produções. Enviaram produções belíssimas para mim, tá? E eu espero que você também faça uma produção. Você que está me assistindo, porque você é capaz, tá? Sei que você é brilhante também. E aproveite, faça assim algo que seja criativo, que eu olhe e veja, nossa, ele arrasou. Ele ou ela. Vamos então para o próximo, proposta 6, que é a proposta que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou passar só um pouquinho, que eu quero mostrar os formulários. Vou já retornar, tá? Lá no final nós temos uma produção de texto, que você vai saber qual é. Inclusive é um texto de divulgação científica, tá? Aí vem aqui um esboço para o planejamento do seu texto. Temos proposta 7, que nós vamos estudar posteriormente.
e temos produção 8, que nós vamos estudar posteriormente também. O nosso livro de atividades, ele termina na produção 8, produção barra proposta 8, tá? Por quê? Porque aí nós vamos ter, então, um bimestre inteiro estudando essas propostas. Nós acabamos a proposta 8, nós vamos acabar a proposta do número 8 nas próximas aulas, e, consequentemente, nós vamos dar por finalizado o conteúdo de produção textual do primeiro bimestre, tá? E aí vem o período para que você estude para as provas. Enfim, depois disso, nós pode passar, porque os formulários eles vêm lá no final, ó. Aqui. Nessa parte aqui, ó, formulário de produção de texto. Veja, o que eu disse, cada proposta tem uma produção. Você vai escrever seu nome aqui, como você não sabe a turma, você vai colocar só a sua série, 7º ano. Os cartazes que você fez lá na proposta 1, você vai passar a limpo para cá, tá? Ah, professor, mas eu não quero recortar do caderno, fiz no caderno e se eu recortar vai ficar feio. Não tem problema. O que você vai fazer? Tire uma cópia. Tire uma cópia, que é uma xerox, recorte e colhe aqui. Aí você vai ter o seu material aqui no formulário e lá no seu caderno, tá? O que importa é que aqui neste formulário, ele é o mais importante para mim. O seu texto definitivo, ele vai ficar aqui. É aqui, por meio desse formulário, que eu vou lançar a sua nota, tá? Depois dessa página, nós temos uma ficha de autoavaliação. Essa ficha de autoavaliação é importante? Muito, turma, muito importante, tá? Você vai colocar seu nome, a sua série, tá? Porque você ainda não sabe a sua turma. E aí você vai preencher, por exemplo, cartazes. Você realizou pesquisa prévia observando cartazes de divulgação de produtos ou serviços expostos em lojas e supermercados? E aí você vai fazer a sua autoavaliação. Sim, em parte, não. Seu cartaz faz o anúncio de um produto? Sim, em parte não. Até aqui embaixo. Professor, é importante? Sim, turma. Por quê? Você precisa se autoavaliar. Eu vou avaliar você? Com certeza. Mas você tendo um olhar para o material que você mesmo produziu, você já vai levar em consideração o que eu posso avaliar. Você tendo o mesmo olhar, você vai pensar, nossa, talvez isso aqui não tenha sido bom. Não, acho que isso aqui que eu coloquei não foi tão agradável. Você pode mudar, entendeu? Mas depois que você passar para o formulário, é texto definitivo. De qualquer forma, esse modelo de autoavaliação serve para você olhar para você enquanto aluno, o que para você perceber o que você tem produzido, se o que você produziu não que valeu a pena, mas se você utilizou recursos necessários para aquele gênero textual específico, tá? E assim vai. Essa parte aqui, avaliação do professor, sou eu quem faço essa avaliação. Ela é mais importante. A sua nota, ela vai ser aqui, ó, por meio dessa minha avaliação. Eu vou olhar a sua produção, a sua avaliação, e aí eu avalio de uma forma que eu lance a sua nota, tá? A sua nota vai ficar aqui? Não. Vai ser por meio desta avaliação que eu vou lançar a sua nota, tá? E aí, lembrando, a sua nota, ela vem junto com a nota de língua portuguesa e forma uma nota só, tá bom? Perfeito, então. Depois vem produção de texto 2, cartaz. O que você fez lá na proposta 2, que foi a produção de texto cartaz, você vai passar o texto definitivo para cá. Ah, professor, eu fiz um caderno. Lembre-se, não recorte, senão fica desorganizado. Tire cópia. Pronto, tá? Ah, professor, posso passar limpo e fazer um novo cartaz? Pode, não tem problema. Lembrando que é um texto definitivo, você não vai poder alterar mais depois. Porque depois que eu avaliar você, nota lançada. Ok? Em seguida, produção de texto 3, o lambe-lambe, da mesma forma, tá? Depois, a autoavaliação, ficha da autoavaliação. Professor, eu preciso entregar esse material hoje? Não, só semana que vem. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer aí, completar os formulários direitinho,
E aí, semana que vem, você, por favor, envie o registro para que eu possa avaliá-lo, tá? Avaliá-lo. Em seguida, proposta número 4, produção 4, mini cartaz. A mesma coisa, em seguida, a autoavaliação. Logo, depois, a tira, tá? Aqui ainda tem espaço para você fazer rascunho, mas aqui a versão final, depois, autoavaliação. E o formulário que vem depois é o texto de divulgação científica, tá? E depois a autoavaliação, que inclusive é da nossa aula de hoje. Formulário explicado, nós vamos então retornar lá para a produção de texto de número 6. Vamos lá? Todo esse material já foi explicado. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Se vocês tiverem dúvida ainda acerca desse material, podem me perguntar no privado, não tem problema não, viu? Não tenham medo em perguntar. O importante é que você entenda a proposta. Chegando aqui então na proposta de número 6, nós temos brasileiro, dois pontos. Analfabeto científico? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito forte, viu? Forte mesmo. Quando nós falamos em analfabeto, nós entendemos o seguinte. Vamos pensar, pensem comigo. Uma pessoa que não sabe ler, certo? Muito, 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 muito cuidado com isso, gente. Por quê? O analfabetismo, ele pode, sem querer, ser associado ao processo de letramento. Vamos lá. Vou explicar isso para vocês. Pensem comigo. Quando nós temos uma pessoa que não domina o processo de leitura da mesma forma que nós, tá? Significa, então, que ela teve um déficit no processo de alfabetização, tá? Você é uma pessoa alfabetizada. Talvez eu tenha comentado isso na nossa última aula, né? E eu friso bastante isso porque você não caia num erro de achar que as pessoas são analfabetas, tá? E nós temos um outro nome, um outro termo chamado letramento. O que significa letramento? O letramento leva em consideração o teu conhecimento de mundo, tá? Então, por exemplo, nós todos somos pessoas letradas, todos, qualquer pessoa no mundo, tá? A diferença é que existem graus de letramento, graus de letramento. Por exemplo, eu, na posição em que eu estou, como professor, eu tenho um grau de letramento um pouco maior que o seu. Mas, veja, isso não tem a ver com superioridade e inferioridade, não, tá? Jamais. Mas você está caminhando para ter um grau de letramento maior também, tá? Quando você produz mais pesquisa científica, maior é o seu grau de letramento. Agora veja o seguinte: o grau de letramento está associado ao fato de saber ler e escrever? Não, tá? O grau de letramento leva em consideração o seu conhecimento de mundo. Por exemplo, os meus avós, eles têm conhecimentos de remédios caseiros, tá? O que significa, então, que o grau de letramento deles em relação a este assunto é maior que o meu. E o meu já fica assim, de escanteio, tá? O seu pai, a sua mãe, tem um grau maior de letramento que você, por exemplo, em quesitos como vida financeira, tá? Mas você está caminhando também para ter este processo. É claro que tudo depende de você e é importante que você tenha este conceito para que você não ache e fique saindo por aí julgando as pessoas que não sabem ler, tá? Muito, 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 muito cuidado com isso. Agora, se você de repente ler algo, mas não entende, não decodifica o processo de leitura, significa que você seja analfabeto? Não, tá? Significa então que você ainda não compreendeu o mecanismo de alfabetização. É diferente. É muita informação, eu sei disso, é muita informação. Mas juntos nós vamos, naturalmente, caminhar para que você entenda tudo direitinho. Nós temos os ditos analfabetos funcionais.
que são justamente aqueles em que a sociedade diz que sabem ler, mas não sabem interpretar, tá? Mas o que isso tem de importante? Tem o seguinte, que quando você pega um texto, você para ler um texto e que você não entende, é diferente de você não conseguir interpretar, tá? Às vezes você não consegue interpretar porque você não tem aquele repertório, aquele conhecimento de mundo. E aí entra no processo de letramento, tá? Eita, que eu acho que eu buguei mais na cabeça de vocês. Mas calma, calma, vai dar tudo certo. Eu quero que vocês entendam que analfabetismo é uma coisa, letramento é outra. Vocês não podem confundir e achar aí, por aí, de repente, julgando todo mundo que seja analfabeto, seja, enfim. Isso aí é arriscadíssimo. Vamos para o nosso texto para que vocês entendam de maneira mais clara o que eu quero dizer. Brasileiro, dois pontos, analfabeto científico? O mundo é dominado pela ciência, o que pode acontecer às pessoas sem acesso aos conhecimentos científicos disponíveis. Lembrando o grau de letramento. Leia o texto a seguir e comente com seus colegas. Vamos ver. Brasileiro, analfabeto científico? Novo índice mostra que a ciência influencia a forma de ver o mundo. Isso é fato, viu? E de lidar com situações complexas de apenas 5% dos avaliados. 5% dos avaliados. Enquanto mais da metade sequer consegue aplicar o que aprendeu na escola em situações cotidianas. Tá? Vejamos. Como você avalia a sua capacidade de utilizar o conhecimento científico para resolver questões do dia a dia? E para fazer abstrações, criar hipóteses, planejar e inovar. Em um mundo em que a ciência e a tecnologia são cada vez mais presentes, em que a sociedade é chamada a se posicionar sobre grandes questões como pesquisas com células-tronco e cultivo de transgênicos, e no qual inovar é a palavra de ordem das empresas, essas questões são fundamentais. Mas segundo a primeira edição do Índice de Letramento Científico, olha aqui, letramento. No Brasil, é muito baixa a quantidade de pessoas letradas em ciências, capazes de empregar os conhecimentos escolares no seu cotidiano e no planejamento do futuro. Matamos uma charada importante. No Brasil, é muito baixa a quantidade de pessoas letradas em ciências, tá? Que ciências são essas? Ciências voltadas às partes científicas. Exemplo, professor, claro, vou te dar esse exemplo. Nós temos o seguinte: provavelmente você não sabe que a gramática que é estudada na escola é chamada de gramática normativa. Provavelmente você não sabe que você sabe gramática. Todo ser humano que nasce num território que fala uma determinada língua sabe gramática. Eita, informação totalmente nova, né? Talvez o que você não saiba são as regras da gramática. Viu como é diferente? Então significa o quê? Que para eu entender esse conceito, eu apenas estudei um pouco mais que você. E isso depende do meu grau de letramento. Ok? Você não vai saber aplicar uma medicação em paciente, porque você não tem um curso em medicina. Então significa que o médico é mais letrado que você nesse quesito, tá? Por isso que ele diz que no Brasil é muito baixa a quantidade de pessoas letradas em ciências, tá? Que são capazes de empregar os conhecimentos escolares no seu cotidiano, tá? Por isso, então, a importância da escola, para que você tenha contato com as ciências de maneira geral e saiba aplicar as ciências na sua vida. E aí vale ressaltar que todas as ciências que você estuda são importantes. Língua portuguesa é uma ciência, você deve entender sim, é importante sim. Matemática é importante sim. Educação física, com certeza. Ciências, geografia, arte, entendeu? Porque todas elas estão associadas ao nosso modo de viver, tá? Enfim. De forma geral, 79% dos participantes ficaram na zona intermediária, enquanto 16% apresentaram letramento ausente e apenas 5% do total se mostraram de fato proficientes em ciência. O índice torna clara a dificuldade de grande parte dos entrevistados em realizar tarefas simples, tá?
43% deles declararam ter problemas para compreender gráficos e tabelas. Opa! Veja, essa dificuldade em compreender gráficos e tabelas, então foi um problema decorrente lá do processo de alfabetização, quando você ainda tinha 5, 6 anos de idade, tá? Ou um pouco menos. Veja, então, como tudo está associado. Se você tem um processo de alfabetização ruim, a chance de você ser pode soar grosseiro o que eu vou dizer, tá? Mas não quero ofender ninguém. É só por conta mesmo do nosso conteúdo. O analfabeto funcional é muito grande, tá? Professor, então como é que eu faço para converter, mudar essa cena? E aí você precisa recorrer, inclusive, aos processos de leitura, ler mais e fazer exercícios de interpretação de texto, tá? Você precisa sair dessa estagnação, né? No caso, você precisa sempre, sempre, sempre aprimorar mais os seus estudos. E aí você vai saindo desse grau de analfabetismo funcional aos poucos. Tudo é um processo, tá bom? Tudo mesmo. Não fique triste por conta disso, não. Se você acha que se enquadra nesse processo. Você é um aluno, está em processo de ensino-aprendizagem, é perfeitamente natural, vai dar tudo certo, vou ter certeza absoluta de que você vai ser um adulto que sabe muito bem construir texto, interpretar texto, saber dialogar, convencer, porque tudo isso é processo de texto. Enfim. E aí, depois de tudo isso, nós temos o seguinte. 2. Por que a palavra analfabeto está entre aspas? Bem, turma, eu vou deixar para que vocês respondam a esta pergunta, tá? Como ela é uma pergunta muito pessoal, e aí eu espero que vocês criem uma resposta significativa. Peçam auxílio dos seus pais, perguntem deles, que eles com certeza vão te auxiliar nesse processo aqui de elaboração dessa resposta, tá bom? Eu quero ver mesmo que você tem esta competência, não no sentido pejorativo, tá? Competência no sentido de domínio, tá? Em ler este texto, consequentemente, do título ao fim, e criar uma resposta para uma pergunta. Aqui nós já temos um processo de alfabetização que está sendo trabalhado e você nem está percebendo, tá? Vamos lá. Página 67. Nós temos outras perguntas que eu também vou deixar para que você realize. Depois, outras na página 68, tá? Se você tiver dúvidas, você pode me perguntar. Essas perguntas, elas são mais interpretativas, é por isso que eu estou dando um salto, tá bom? Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Como é interpretativo, é algo mais subjetivo, algo mais pessoal. E aqui, na página de número 29, nós temos uma produção textual. Você vai escrever o quê? Um texto de divulgação científica. Mas, professor, o senhor não deu o modelo de texto de divulgação científica. Quem disse? O texto que nós lemos lá há pouco, no início da proposta de número 6, é um texto de divulgação científica. O que você vai escrever, então? Você vai colocar dados e citações. Por exemplo, segundo o professor Henrique, o grau de letramento, o processo de letramento é perceptível em graus. Opa, quando você faz isso, automaticamente você transforma o texto em um teor científico, tá? Você pode pesquisar, você deve pesquisar, tá bom? E leve em consideração o seguinte, as citações. Por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, 43% dos brasileiros, aí etc, etc. Você está mostrando para mim que você sabe fazer uma pesquisa, e pesquisa é justamente isso. Não precisa escrever um texto com 10 linhas. Se você escrever um texto com 5 linhas, para mim vai estar perfeito, porque é apenas um processo que você está tendo de um primeiro contato com o texto de divulgação científica, tá bom? E no primeiro contato, gera um pouco de dúvida, gera um pouco de dificuldade, mas eu espero que não gere desânimo, tá? Escreva umas 5 linhas, escreva um parágrafo de 5 linhas. Pelo menos mostrando para mim um dado argumentativo, tá? Ou dado estatístico. Para mim vai estar perfeito. E aí, com o decorrer das nossas aulas, nós vamos dando mais ênfase ao texto de divulgação científica. Mais e mais ênfase,
tá bom? Turma, a nossa aula, então, ela vai ser finalizada aqui na página de número 29. Você pode fazer o rascunho do seu texto aqui no livro mesmo, ó, tem um espaço aqui para o planejamento do texto, nem precisa fazer no caderno, tá? Mas o texto definitivo ele tem que constar lá no formulário que eu mostrei para você lá no final do nosso livro de atividades, tá bom? Bem, espero que vocês tenham aproveitado a nossa abordagem de hoje. Aproveito para desejar bons estudos. Dúvidas podem perguntar no privado. Nós temos que estabelecer esse diálogo, não é verdade? E é isso. Aguardarei vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve. Tchau, tchau.